vida, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. E para você, muita alegria, muita paz, muito amor, muitas bênçãos, muita vida e muita saúde. E por falarmos em saúde, é claro, já está no ar o seu programa Vida e Saúde, o programa que já tem essa marca registrada aí no seu coraçãozinho, a união entre a ciência médica e a espiritualidade, fé e medicina que sempre caminham juntos. E quem ganha com tudo isso? Eu e você, porque vamos conhecendo como funciona o nosso corpo, vamos nos prevenindo daquelas doenças que tentam tirar a nossa paz. E é claro, o programa fica muito mais bonito quando você interage conosco, porque já se encontra nos estúdios do Vida e Saúde o doutor Luiz Carlos Costa Morisco, médico neurologista e diretor clínico da Casa da Criança Paralítica de Campinas. Aceitou o nosso convite e hoje está aqui para esclarecer tudo sobre paralisia cerebral. Esse é o tema, paralisia cerebral. Vamos entender tudo sobre isso. E claro, o programa, como eu disse, fica muito mais bonito quando você participa. É você que é o dono do programa, a sua participação. Ligue 19 3871 9620. 19 3871 9620 é o telefone para você interagir conosco. Divulgue esse telefone, vale para o seu vizinho, para a sua vizinha. Quer participar por e-mail? Também é fácil, gente. Vida e Saúde, @rs21.com.br. Vida e Saúde, @rs21.com.br para você interagir conosco. Esse é o nosso programa Vida e Saúde. Você sabe que a sua participação é muito importante, é para lá de fundamental. E, aliás, nós também temos outro meio de comunicação, de interação, o nosso Facebook, facebook.com/Rede Século 21. Está na tela para você copiar. Quando você acessar, olha só a foto que você vai encontrar. Esta foto, paralisia cerebral. Você vai também interagir, responder, participar através do Facebook. Porque eu já tenho a honra, minha gente, a honra de poder cumprimentar uma das maiores autoridades no tema desse país, o doutor Luiz Carlos, agora mais conhecido, eu vou chamá-lo de doutor Morisco. Ele que é neurologista e diretor clínico da Casa da Criança Paralítica de Campinas. Aceitou nosso convite, está aqui hoje. Doutor, seja muito bem-vindo, que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Vida e Saúde, doutor. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que as pessoas vão aumentar um pouquinho mais o volume do televisor, doutor, para não perder nenhuma de suas explicações. Estou à sua disposição. Doutor, quando a gente fala, de paralisia cerebral, parece um nome tão forte, tão pesado para você, ou seja, paralisia cerebral, parece assim que o cérebro não funciona mais, a pessoa já morreu, está morrendo, está nas últimas. É o termo correto, doutor? Você tem razão, o termo é inadequado. O termo paralisia cerebral, na verdade, ele surgiu há décadas atrás, quando havia ainda no país a paralisia infantil. Então, para diferenciar da paralisia infantil, que é uma outra patologia, criou-se o termo paralisia cerebral. Na verdade, o nome correto de paralisia cerebral é um nome comprido, mas eu vou explicar. Pois não, por favor. O programa aqui é seu, doutor. Encefalopatia crônica não progressiva da infância. Ou seja... Portanto, encefalopatia, porque é uma patologia inerente ao encéfalo, ao cérebro. Crônica, porque uma vez instalada, ela vai acompanhar aquele cérebro, aquele paciente, o resto da vida. Ela é crônica. Progressiva? Não progressiva, porque ela não progride. Não é uma doença evolutiva. Como, por exemplo, um tumor que cresce. Uma esclerose. Uma esclerose que degenera. Ela é a mesma lesão sempre o resto da vida. Portanto, não progressiva. E da infância, porque ela comete o cérebro desde a sua formação, na vida intrauterina, até mais ou menos um ano e meio de vida extrauterina. Quer dizer, a primeira infância. Agora, doutor Morisco, como é que a gente... há um diagnóstico, por exemplo, um ultrassom, já se pode detectar essa patologia já no útero da mãe? Vamos falar paralisia cerebral, porque entendendo-se como que é o que nós tínhamos explicado. Na verdade, a paralisia cerebral, você deve considerá-la em fases.
Ela é uma patologia que, como eu disse, acomete o cérebro desde a sua formação. Então, nós devemos diferenciá-la durante a gestação toda. Você tem uma lesão que se instala logo no início, que é na fase pré-natal. Você tem uma fase da patologia que se instala perto do parto, então é perinatal. Ela pode surgir naquele momento. Naquele momento. Ou depois que a criança nasce, até um ano e meio de vida, então ela é pós-natal. Quer dizer, é uma patologia que pode acontecer no começo da gestação, no fim da gestação, perto do trabalho de parto e no parto, e depois da gestação. Agora, doutor Morisco, assim, o que é, do ponto de vista científico? São os cromossomas, aqui de repente não alcançam? O cérebro ele é formado por células ativas, né? São chamados neurônios. Essas células, uma vez o cérebro formado, nós vamos ter durante toda a vida, inclusive adulto, a mesma quantidade de células, são bilhões de neurônios, a mesma quantidade de células que nos vai acompanhar a vida toda. Com o passar da idade, por um método natural do envelhecimento, essas células vão se degenerando. Então, vai havendo uma perda de massa encefálica à medida que o indivíduo envelhece. Mas o número de neurônios é sempre o mesmo, desde o momento que ele se forma até o fim da vida. Depende muito do que se instala no momento dessa formação do encéfalo. Quanto mais próximo for uma lesão do começo dessa formação, mais grave ela é. Seria até o 3º mês, mais ou menos. A partir dali, até o trabalho de parto, existem as patologias próprias dessa fase, são menos graves. E depois tem as patologias que se instalam depois que a criança nasce. O senhor falou que é uma encefalopatia crônica, não progressiva e da infância, né? Isso já entendi. Agora, o fato de ela não evolui, né? Não evolui, não é progressiva. Não evolui, não progride. Ou seja, mas também ela não retrocede. Não retrocede. O segredo do tratamento é exatamente você não perder o timing de apresentar soluções em que você encontra ainda neurônios que são viáveis. Eu vou explicar de uma maneira mais simples que talvez o seu público entenda. Você imagine o cérebro como uma pequena circunferência, uma parte do cérebro, uma pequena circunferência. Nessa circunferência você tem o centro dela como uma lesão. Essa lesão é definitiva. O neurônio, uma vez degenerado e morto, ele não se recupera mais. É diferente de uma célula da pele, por exemplo, que ela se regenera. Na periferia dessa lesão, seria a periferia da circunferência, você vai ter ali células normais. E entre essas duas áreas, numa área intermediária, que nós chamamos de penumbra, existem neurônios que poderão ser viáveis e neurônios que já estão em fase de degeneração, quase morrendo. Isso acontece, por exemplo, numa patologia muito comum, que é a encefalopatia anóxica neonatal, ou isquêmica anóxica neonatal, que acontece perto do parto. Se você atender num tempo viável esta lesão, você consegue, às vezes, transformar esses neurônios que estão em vias de morrer e ainda não morreram, muito próximos da área normal, dos neurônios da área normal. Então, você consegue fazer com que aquela patologia que é muito séria fique menos séria no transcorrer da vida. Agora, doutor, aí, digamos assim, que a mamãe está lá esperando o seu neném com tanto amor, com tanto carinho, enfim, recebe essa informação, ela recebe essa informação, né? Ou seja, como trabalhar, né, o coraçãozinho da mãe, etc., para receber essa criança, sabendo que já vai nascer com isso. Ou seja, porque aquela questão não se trata que nós somos pela vida e vamos defender a vida até o seu último respiro, enfim. Não tem dúvida nenhuma. Mas assim, doutor, como trabalhar esta mãe, doutor? É muito importante, você tocou num ponto primordial, é muito importante o que nós chamamos de pré-natal. O pré-natal é fundamental na prevenção. Que não é culpa da mãe nem do pai, nem doutor. do pai. Não é culpa da mãe nem do pai. Mas é culpa, às vezes, de uma estrutura que não dá muita importância para isso que eu vou dizer agora. É o pré-natal. Quer dizer,
A mãe que ela é bem assistida no pré-natal, ela desde o começo, através de exames que são feitos rotineiramente nessa fase, ela já poderá ser informada se o filhinho dela, que irá nascer dentro de tantas semanas, poderá ter ou não poderá ter uma patologia desse porte. E aí entra, por exemplo, nessa fase inicial do pré-natal, patologias que são infecciosas, são as mais comuns. Por exemplo, vou citar uma que é muito comum no nosso meio, rubéola. A rubéola é uma patologia que, quando a pessoa tem na infância, ou mesmo adulto, a mulher, e engravida, ela não vai ter problema nenhum, porque ela já está imunizada quanto a esta patologia. Mas se ela adquire a rubéola na fase inicial da gravidez, é uma patologia que lesiona e lesiona demais. É a causa mais frequente de cegueira na infância. Doutor, vamos falar sobre isso, vou perguntar para o senhor sobre meningite também nessa idade, o que pode influenciar. Gente, isso foi só o começo, foi o primeiro bloco, vai ligando para o seu vizinho, para a sua vizinha, hoje, paralisia cerebral, conosco uma das maiores autoridades no assunto, o doutor Morisco, neurologista. Então, nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo, na sequência temos muito mais informações para você. Não sai daí, esse é o Vídeo de Saúde que volta já só para você.